Vamos lá, continuando então, eu estava falando dos tipos de matrizes, né? Primeiro tipo, uma matriz nula. O que é uma matriz nula? O próprio nome está falando, o que é nulo é zero, né? Então é uma matriz formada simplesmente por elementos zeros. Outro tipo de matriz linha. O que é uma matriz linha? É uma matriz que é formada simplesmente por uma linha. 1, 2, 3, 4. Eu posso ter quantas colunas que eu quiser, mas é somente uma linha. Outra matriz coluna. É o contrário da linha, né? Então, ela tem o quê? Somente uma coluna e quantas linhas quiser. Outro tipo de matriz é a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, eu posso ter uma matriz 2 por 2, uma matriz 3 por 3. Isso é, o número de linhas. Ó, eu tenho duas linhas e eu tenho duas colunas. Isso é uma matriz quadrada. Esse é um dos tipos de matrizes mais importantes que a gente vai usar. Por quê? Porque na matriz quadrada a gente tem outros vários tipos de matrizes. Tipo, a partir da matriz quadrada, a gente pega a matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? A partir da matriz quadrada. Só existe matriz diagonal em uma matriz quadrada. Então, se eu tenho aqui para a gente entender o que é uma matriz diagonal, primeiro a gente precisa entender o que é diagonal, né? Diagonal é isso daqui, ó, gente. Isso é a diagonal. Isso daqui, chamada diagonal principal. Certo? Então, uma matriz diagonal é quando somente os elementos da minha diagonal principal são números. Os demais são o quê? Todos zeros, entendeu? Cuidado, se eu tiver uma matriz assim, ó, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0. É uma matriz diagonal? Bem, se você olhar aqui, tá na diagonal, beleza? Só que essa daqui é o quê? É diagonal. Quem? Secundária. Certo? Então, ela não é uma matriz diagonal. Quando que ela é uma matriz diagonal? Somente quando for diagonal principal. Essa daqui é simplesmente o quê? Uma matriz quadrada. Tá certo? Bem, um outro tipo de matriz é a matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É uma matriz diagonal, só que essa diagonal, ela vai ser o quê? Simplesmente com elementos 1. Desse jeito. Então, quando que ela é uma matriz identidade, além dela ser uma matriz diagonal, a minha diagonal principal, todos os meus elementos são 1. Se ela tivesse assim, ó, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e menos 1. Ela é uma matriz de identidade? Não, ela não é uma matriz de identidade. Por que ela não é uma matriz de identidade? Porque os elementos são quem? Menos 1. Então, quando que ela é matriz de identidade? Quando os elementos da diagonal principal é igual a 1 e os demais elementos são iguais a
0. Isso é uma matriz identidade, certo? Bem, passando para mais tipos de matrizes, então. Matriz triangular. Deixa eu virar um pouquinho. Por isso que o outro vídeo eu coloquei virado, porque daí dá pra ver melhor, tá vendo? Vou continuar virado, daí depois é só vocês virarem a tela do celular. Então, triangular. O que é uma matriz triangular? Também a matriz triangular, ela só pode ser numa matriz quadrada, tá bom? Então, se eu tenho uma matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0. Ó, quantas linhas? Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tem que ter quantas linhas? 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Passou, né? Então, vamos colocar mais um aqui. Então, 6 colunas, 6 linhas. É uma matriz quadrada? Sim. 1, 2... Estou colocando números aleatórios, certo? Mas a gente viu que cada matriz tem uma forma diferente de se escrever. Tá bom? Bem, tá aqui essa matriz, certo? Por que ela é chamada de matriz triangular? Porque se vocês observarem, a partir da minha diagonal principal aqui, ó, certo? Ela forma o quê? Um triângulo, tá vendo? Então, e os outros elementos são quem? Todos 0. Então, essa matriz aqui é chamada matriz triangular superior. Isso aqui é bastante importante, gente, porque depois, quando a gente for estudar a resolução de sistemas lineares, a gente precisa muito saber isso daqui, tá? Então, só esse conceito. Matriz triangular superior. Da diagonal para cima são números e para baixo são todos 0. Do mesmo jeito, a gente tem uma matriz o quê? Triangular inferior. Como que seria uma matriz triangular inferior? 1, 2, 3, 4. Tem 4 linhas, então tem que ter 4 colunas. Viram? Então, ó, se vocês pegarem da diagonal para baixo, são todos números e para cima são quem? 0. Então, essa é uma matriz triangular o quê? Inferior. Certo? Pessoal, quando vocês forem fazer no caderno, procurem colocar sempre alinhadinhos, assim, ó, para vocês depois não se confundirem, tá bom? Bem, então esses são os tipos de matrizes. Outro tipo de matriz também é a matriz transposta. O que é uma matriz transposta? Suponhamos o seguinte, que eu tenho a matriz A, que é uma matriz 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer assim. Primeira coisa que eu preciso saber, qual é a ordem dessa matriz? Opa, o que é a ordem mesmo? Bem, como a gente viu lá na primeira parte, a ordem é o quê? É o número de linhas pelo número de colunas. Então, essa matriz é uma matriz de quanto? 1, 2, 3, 4. Por quem? Por 2. Então, ela é uma matriz 4 por 2. Diferente de uma matriz 2 por 4. Como que seria uma matriz 2 por 4? Ao contrário, tá? Bem, se essa é a minha matriz A, é uma matriz 4 por 2, a minha matriz transposta, que a gente vai representar por A elevada a T, ela vai ser uma matriz 2 por 4. Mas como assim? Como que a gente vai fazer para transferir ela? Muito simples, gente. A gente pega a coluna e transforma ela em linha. Então, ó,
eu vou pegar, quem são os elementos? 2, 5, 7 e 9. E vou escrever ele aqui, ó. Viram? Vou pegar a outra coluna e vou escrever assim. 3, 6, 8 e 10. Pronto, ela passou a ser uma matriz o quê? 2 por 4, que ela possui 2 linhas e 4 colunas, certo? Simplesmente isso, simplesmente eu transpor ela, transformar linhas em colunas e colunas em linhas, né? A mesma coisa. Outro tipo de matriz... A aula não tá boa. Só um pouquinho, meu bem, a mamãe tá dando aula bem aqui, tá bom? Matriz oposta. Bem, o que é uma matriz oposta? Cuidado para vocês não confundirem os nomes, ó. Transposta, A elevado a T. Oposta. Se eu tenho uma matriz A, sendo a matriz 2, menos 5, 4, 3, menos meio e 6. Beleza? Quem é a matriz oposta? A oposta eu vou representar por menos A. Que é simplesmente eu fazer o quê? Trocar o sinal dessa matriz. Então, aonde é positivo vira negativo e aonde é negativo vira positivo. Menos 2, 5, menos 4, menos 3, meio e menos 6. Viram a diferença? Matriz transposta, A elevado a T. Você pega a linha e transforma em coluna. Matriz oposta. Você pega a matriz e troca o sinal dela, certo?